Bem, então vamos começar com a personalidade jurídica da sociedade limitada. Bem, a sociedade limitada tem seu caráter personalístico reconhecido através da palavra final, ou seja, seu nome. Uh, limitada, que, que é pelo seu nome limitada ou pela abreviação LTDA, a qual reúne sócios, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não que podem não possuir nenhuma qualidade de empresário individual e têm seus deveres restritos ao valor investido de suas cotas sociais, ou seja, aquelas que são demonstradas pelos aportes que formam o capital social. Assim, então, a sua personalidade jurídica ocorre de fato quando duas ou mais pessoas formam um contrato social e levam ele até um órgão competente para ser arquivado. Dessa forma, então, as sociedades limitadas adquirem a sua personalidade jurídica a partir do momento em que ocorre o arquivamento de seus atos constituídos. Ou seja, tu cria esse sistema todo onde tem o padrão do seu nome, reúne os sócios, as pessoas físicas ou jurídicas, e a partir do arquivamento do seu contrato, na verdade até pela formação do contrato, já acarreta a formação da existência de fato à sociedade. Ou seja, classifica ela como uma sociedade limitada. Bem, agora em diante vamos começar a falar sobre um pouco da responsabilidade dos sócios. Bem, a responsabilidade dos sócios começa a partir em que a sociedade entra em funcionamento, a qual é restrita diante do valor de suas cotas, ou seja, você pagou 20, você vai responder pelos 20 que você pagou, enquanto o outro que pagou 100 vai responder pelos 100 que ele pagou. Entendeu? Assim, então, todos respondem de forma solidária diante da integralização do capital social. Bem, de acordo com o artigo 275 do Código Civil. Além disso, temos que, em relação à formação do capital, com os bens de responsabilidade dos sócios, vai ser solidária por até 5 anos, a partir da data de registro de tal sociedade. Ou seja, assim que a sociedade começar, ela vai ter um período de 5 anos de solidariedade a partir da data de registro. Bem, como a sociedade é dada como uma sociedade limitada, isso reflete em seus sócios também, tendo responsabilidades limitadas. Sendo uma das principais responsabilidades do sócio é fazer com que a empresa chegue em seu objeto final social. Ou seja, ele tem que ajudar a empresa de acordo com as suas cotas que foi investida com ela. Além de que essas responsabilidades elas não se extinguem tão facilmente, pois até mesmo com a saída do sócio, ele ainda terá responsabilidade sobre a empresa por até 2 anos. Justamente por causa da sociedade limitada, ele ainda responde de forma solidária com o cessionário da sociedade. Bem, agora os proibidos de exercer a sociedade. Como o nome já diz, são pessoas que não têm permissão para poder criar uma sociedade e fazer parte dela. Entre a lista de pessoas que são proibidas são elas militares, certas profissões dos setores públicos, penalmente proibidos, magistrados também são incapazes de exercer essa atividade, médicos relacionados ao ramo farmacêutico, leiloeiros, devedores do INSS, aqueles que não têm ainda sua capacidade civil e, por último, estrangeiros. E bem, agora vamos diante a outro tópico com meu amigo João. As normas de regência supletivas que regem a sociedade limitada respeitam um parâmetro normativo que está pela sua funcionalidade institucional da ordem jurídica. Nisso, a sociedade limitada ela fica regida por outros aspectos que conhecidos. A sociedade limitada ela estabelece e constitui através do Código Civil de 2012, o atual Código Brasileiro que legisla sobre as funções da sociedade limitada. Então, nesse escopo normativo, se o objeto social no contrato social tiver assim estipulado sobre como vai ser firmado pelo contrato social da sociedade limitada pela LSA, Leis de Sociedades Anônimas, fundamental
limitada pelo artigo 4º da LINDB, se nesse aspecto não houver passivo de negociação do sócio, né, isso é inaplicável à LSA. Mas, por aplicabilidade, o artigo 159 da LSA, parágrafo 4º, se o contrato social discorre sobre a regência coletiva perante a sociedade limitada. Agora, o capital social, ele diz a respeito sobre o uso das cotas parte dos sócios. Se ele está cumprindo a obrigação que necessariamente é dele. Isso para a formação da capital da sociedade limitada. E existe dois conceitos, que é a subscrição e a integralização. Subscrição descreve que o sócio assumirá a obrigação de prosseguir e contribuir para a formação de capital social, requisando em receber logicamente a participação societária, conhecendo sobre as cotas representativas do capital social da sociedade limitada. Sobretudo, a integralização caracteriza que o sócio assumirá a obrigação de cumprimento para a formação do capital social, adimento da obrigação. Por fim, a jurisprudência, que se diz ao respeito de dissolução e liquidação da sociedade, uma ação ordinária de dissolução parcial de uma sociedade empresarial, acumulada em um período de apuração de haveres, complementação de honorários de períodos, nos termos de entendimento consulado pelo STJ, prorrogação do julgamento dos RESP 1.696.396 e 1.704.520, apreciando o tema 988, com repercussão geral. O rol do artigo 1015 do Código Processual Civil de 2015 é de taxatividade mitigante, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em caso de urgência, decorrência de inutilidade do julgamento, a questão de recurso de apelação, como no caso dos autos. Bom, em relação à sociedade limitada, a gente vale salientar em primeiro lugar que o administrador da sociedade limitada ele não se diferencia de uma pessoa que está tocando o seu próprio negócio. Ou seja, ele possui as mesmas diligências, os mesmos cuidados que uma pessoa tem quando ela toca o seu próprio negócio. Tá só no começo eu já tô gaguejando. Quero só ver. Na sociedade limitada, a administração ela pode conter também um sócio. Não, pera, isso eu já tinha falado antes. Por que tá falando isso também? Não. Pô, cara, de novo, cara! Assim, pode ser feito ali já no contrato, a inclusão do administrador já no contrato social da sociedade limitada, ou após esse procedimento em ato apartado. Oh my God! Uau! O artigo 1060 do Código Civil diz isso, dá ali uma olhadinha. Logo, os administradores que forem contratados após o contrato social da sociedade limitada, terá que ser revisto o contrato, assim ali dizendo que será incluído será incluído um administrador no caso, e nisso somente isso no caso que o administrador poderá exercer seus poderes e direitos ali dentro da sua função. O artigo 1060 do Código Civil, o parágrafo único, explica bem detalhadamente o que eu acabei de falar. Nos termos do artigo 1061, pode então haver o contrato
de administradores não sócios. Assim como exigência, isso vai depender da unanimidade dos sócios, e com isso vai depender de um quórum para que seja feito, que é de dois terços no mínimo, depois da integralização. Pode ser visto hoje, principalmente no Brasil, em que a sociedade limitada é muito alto o número de sociedades limitadas aqui existentes, né? A gente pode salientar também que existem muitos modelos de sociedades limitadas com variação de diversos sócios dentro dela, sendo possível utilizar modelos mistos, como sócios administradores e não sócios administradores. Questão da responsabilidade dos sócios. Os sócios não terão sua legitimidade reduzida no que se diz a respeito de sua função. Contudo, uma vez escolhido o administrador, ou mais de um administrador, como tendo a possibilidade já explicado, o uso de sua função terá como base o que está escrito e conferido lá no contrato social, elaborado no começo da sociedade. A função do administrador é uma função que exige uma responsabilidade muito grande. Assim, ele pode responder na sociedade por quaisquer atos em razão disso. Ele tem a função de administrar o negócio, podendo responder por qualquer atos em razão disso, tanto respondendo pelo Código Civil a atos que vieram ocorrer, também tanto culposos como dolosos. Importante para ser visto seria a remuneração dos sócios. A remuneração pode ser feita para um sócio quarentena é assim, todo mundo em casa. Então, a remuneração pode ser feita através da CLT para um administrador comum. Vai receber igual um trabalhador comum. Tem artigos no CLT que falam em relação a isso. E também ela pode ser feita através de Prolabore. Prolabore, para quem não sabe, seria a remuneração para um sócio administrador. O sócio administrador possui essa diferença de remuneração, que só acontece nesses casos. E pode acontecer também de um sócio administrador trabalhar na sua sociedade e não receber nada por isso. O administrador, no final do seu ano fiscal, do seu exercício fiscal no caso, ele deve prestar contas do seu serviço, do que ele está fazendo durante esse período na sociedade. Essa prestação de serviço serve para que os sócios vejam a eficácia que esse administrador está tendo para a empresa. Ela tem o objetivo final de saber se os administradores estão tendo o seu objetivo estipulado pelo contrato.